meus amigos, sejam bem-vindos. Sexta-feira, à altura, falámos aqui um bocadinho de basquetebol. E este poderá, Ricardo, muito bem ser o episódio com mais coisas para falarmos. Este vai ser longo, tenho a certeza absoluta que vai ser longo. Nós temos andado a adiar, mas qualquer dia a NBA muda de sítio e nós a adiar o episódio, não é? Isto estão sempre, cada vez que vamos ao telemóvel, aconteceu alguma coisa. E ainda nem abriu o free agency. Aconteceu. Como é que estás, Igor Gonçalves? Estás bom? Estou bem. Já te ia perguntar como é que tu estás. Aconteceu demasiada coisa nos últimos dias e temos que começar já a falar disto, senão não vamos ter tempo. Portanto, Julius Randle nos Brooklyn Nets, gostaste ou não? Exatamente. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir com delay. Não, estou a ouvir muito bem, o som está ótimo. Eu estou a ouvir primeiro do que te estou a ver. Como é que eu posso resolver isso? Não, agora já está bem. Isto é momentâneo. Olha, não interessa. Olha, sim, Julius Randle, exatamente. Já vamos falar da quantidade de passes que Michael Porter vai fazer para Julius Randle. Podemos fazer aqui um over e um under para essa aposta. Olha, mas e então? Sabes que eu sempre que ouço vaga de calor, onda de calor, temo por vocês aí em baixo, porque vocês sofrem com isso um bocadinho mais. Mas aqui em cima, ainda ontem apanhei uma molha e estou meio constipado. Está muito calor aí para baixo. Como é que está o tempo? Olha, está muito calor e está a chover ao mesmo tempo. A sério? Isso é terrível. A sério. Ou seja, hoje, por exemplo, o meu mais novo teve festa na escola e levei-o de calções, mas íamos a apanhar chuva. Portanto, foi isto que aconteceu. Tu és como eu... Assim. Eu sofro um bocadinho com o calor, confesso. Pois. Já estou naquela fase também, não é? Já estás naquela fase em que deves sofrer com tudo, não é? A andropausa está-se a aproximar perigosamente. Já estás naquela fase em que é o vento, é a chuva, o frio. Não, mas deixa-me dizer, tu és como... Sinto a mudança de temperatura. Sentes-me no joelho, eu percebo muito bem. Sim. Mas tu és daquelas pessoas, és como eu, que chega ali a uma altura do ano em que tu dizes, não, a partir de agora é calções. E depois é calções, quer esteja a chover, quer não esteja a chover, até mais ou menos ali setembro. Não? És dessas pessoas, não? Não sou. Sabes que eu nunca fui grande fã de calções. A sério? Só em casa. Normalmente para ir à rua, raramente. A sério? Tens vergonha das tuas pernas? Não tenho. Vou para a praia. Este fim de semana fui à praia, por exemplo. Vais calças para a praia? Não, vou de calções de banho, normal. Okay. Mas para sair de casa de calções, só mesmo se for para ir para a praia. Porque de resto, por norma... Não sei, é pancada mesmo. Eu é assim, se tiver que gravar de corpo inteiro, portanto, podcast de corpo inteiro, é calças. Hoje, por exemplo, que só tive 2 podcasts de cintura para cima, estou de calções. É possível. Aliás, até posso estar nu, que tu nem sabes. Era isso que eu te ia dizer. É possível que eu tenha gravado contigo mais podcasts com pouca roupa do que com muita roupa. Ok, é justo. É justo e compreensível até. Bem... nós vamos falar de draft mais lá à frente. Vamos ter convidado para nos ajudar aliás, ele deve estar quase a chegar. Portanto, isto éramos para fazer metade trocas, metade draft, mas tendo em conta que já só faltam 6 minutos para as 3h30, já não vamos fazer bem metade. Vamos falar de draft mais lá à frente, mas vamos começar pelas 2 ou 3 trocas que aconteceram e que realmente massacraram aqui um bocadinho a nossa cabeça, e temos que começar por 2 que estão mais ou menos ligadas, não é? Primeiro um dos salary dumps mais que me deixou mais estupefacto nos últimos anos, de Julius Randle para os Nets, basicamente por nada, e depois subsequentemente a ida de LaMelo Ball para Minnesota. Portanto, coisas que realmente baralharam aqui um bocadinho a nossa compreensão, porque houve uma altura em que achámos, ok, Minnesota não quer andar aqui nos luxury tax e nos aprons e portanto está aqui a poupar dinheiro, e vamos lá ver se isto não vai fazer com que daqui a um anito estejamos a falar de Anthony Edwards a pedir para sair. Mas 2 dias depois andávamos a falar, Naz Reid vai ter finalmente uma oportunidade para ser titular a sério, não sei o quê, e de repente já estamos a falar de LaMelo Ball e Anthony Edwards. Só falta aqui James Wiseman para completar aqui um top 3 do draft daquela altura. Portanto, há aqui uma série de primeiras reações, Ricardo, antes de irmos analisar isto. Em relação a quê? É esta mega troca que já vai em 3 equipas, não é? Esta confusão, não é? Pois, isto mais pegando na ideia dos Timberwolves, não é? Pois, em relação aos Timberwolves, pelo que se tem percebido dos últimos dias de vários jornalistas e repórteres que andam, que têm conhecimento de causa, poderia já existir algum tipo de frustração de Anthony Edwards com os donos da equipa,
porque nos últimos anos houve uma pequena debandada de alguns jogadores que faziam parte da rotação, o Nickeil Alexander-Walker, por exemplo. Entretanto, agora o Julius Randle sai também. A própria troca do Karl-Anthony Towns, não é? A troca do Karl-Anthony Towns, portanto, tem havido aqui uma espécie de desinvestimento, pelo menos podia ser entendido como um desinvestimento, e dizia-se que Anthony Edwards já estaria, de certa forma, a sondar a organização para perceber qual é o plano. E eu não sei se esta troca pelo LaMelo Ball não terá sido, eu não vou dizer que foi desespero, mas não terá sido uma resposta direta a um eventual sinal de frustração do Anthony Edwards. Uma coisa é certa, podemos discutir o fit, o que fica, o que é que eles ainda podem fazer, mas também podemos falar de potencial para caos que pode acontecer em Minnesota. Sim, eu acho que o caos aqui, temos os dois tipos de caos, porque isto pode correr obviamente pessimamente. Há bocado um moço que está aqui já estava a me perguntar o que é que eu achava, e a resposta que eu lhe disse foi: quando um tiver a bola, o que é que o outro vai estar a fazer, não é? Vamos ver algum tipo de two-man game entre os dois jogadores. É porque isto tem potencial, Ricardo, para ser absolutamente destrutivo a nível ofensivo. Portanto, não são dois jogadores, um mais em isolamentos, o outro mais num contexto de bloqueio, que teoricamente a coisa pode funcionar. Aqui depois obviamente vai tudo a ver com as personalidades. Um two-man game entre LaMelo Ball e Anthony Edwards não é fácil de parar. Claro. E não esqueçamos até as hipóteses que temos sem ser combinações entre os dois. Claro. Porque se nós olharmos para o copo meio cheio e pensarmos naquilo que tem faltado a Anthony Edwards, ali um segundo ball handler, ele queixava-se muito quando levava 2 contra 1, não tinha ninguém em quem pôr a bola, e de repente teres ali o LaMelo Ball resolve uma série de problemas que Minnesota mostrou nos últimos tempos. O Anthony Edwards transformou-se num grande lançador de 3 pontos, ter o LaMelo Ball a criar para o Anthony Edwards no catch and shoot ter mais oportunidades de lançamento. Eu vejo muitas coisas positivas que podem surgir desta troca. Também tenho perfeita noção que o LaMelo nos últimos anos, e vi muitas vezes, a jogar sem bola, a deferir e muitas vezes até ir para o canto e a lançar, a receber e a tirar do canto, mas não de aliar-se da jogada, propositadamente a deferir e a dar oportunidade a outros para tomar decisão com a bola na mão. Portanto, eu acho que há coisas positivas que podem surgir aqui desta coabitação entre os dois. Agora, são dois jogadores que precisam de ter muita bola para estarem felizes e precisam de fazer números para estarem felizes. Vamos ver. Para além das questões mentais, e essa é a minha grande dupla, a minha grande dúvida, porque são dois jogadores por quem eu tenho sempre pulga atrás da orelha, e juntam-se os dois no mesmo balneário. E eu tenho receio que possam também surgir aqui coisas menos positivas da sua coabitação diária. Sim, o LaMelo, esta época especialmente com a maior afirmação, ou pelo menos com a maior disponibilidade do Brandon Miller e naturalmente com o aparecimento do Con Knippel, o LaMelo fez uma coisa que, por exemplo, já andávamos a pedir ao Trae Young há muito tempo para fazer, por exemplo, ser bloqueador, ser ameaça de espaçamento. Vimos isso, obviamente não vimos isso sem posse de bola, vimos isso em algumas posses de bola. Claro. Mas viste também muito bloqueio direto, LaMelo, Con Knippel, por exemplo, guard, exatamente. Ghost screen que depois abre para os exatamente, 3 pontos. Isso vai acontecer de certeza, não é? E não é só isso, fazer isso com Con Knippel é uma coisa, fazer isso com a explosão que Anthony Edwards tem para o sexto é outra. Portanto, eu concordo contigo que há muitos cenários onde ofensivamente isto funciona. Se pensarmos única e exclusivamente a nível de talento, a equipa fica melhor. Julius Randle teve uma série de playoff absolutamente para esquecer frente aos San Antonio Spurs este ano. Não estou a esquecer-me que no ano anterior, na ida deles à final de conferência, os grandes playoffs, eles estiveram exatamente muito bem nos playoffs. Este foi absolutamente dramático, não só no lançamento como até nas decisões, mas pronto. Portanto, a nível apenas e só de talento, eu acho que eles estão melhores. A nível de fit, eu também gosto mais. Eu gosto. LaMelo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, e depois metes ali um quinto elemento, que pode ser o Dosunmu ou outro jogador qualquer, o aparecimento do Terence Shannon, quer dizer, eles gostam muito do Beringer, há ali uma série de opções. Exatamente. E provavelmente ainda não acabaram. Dante DiVincenzo quando voltar. Portanto, se voltar. Há uma série quando voltar, nem sei se será este ano, mas quando voltar, há uma série de opções que eles têm ali.
É interessante. Acho que defensivamente vai sobrar muita coisa para o Jaden McDaniels no perímetro e para o Rudy Gobert lá atrás, portanto é mais um jogador com dificuldades defensivas que entra ali, não é? O Julius Randle ainda conseguia acrescentar alguma coisa nesse sentido. E tem corpo, não é? Sobretudo jogadores grandes, evitava que o Rudy Gobert fosse tão exposto e tão massacrado defensivamente, e agora o Rudy Gobert se calhar vai ter que aguentar mais, mas parece-me que os Timberwolves também não acabaram por aqui, não é? É isso, eu ia dizer isso. Eles não precisam pelo menos de backups para bigs, portanto, mas é interessante porque eu acho que o barulho que se começou a fazer com Anthony Edwards, todas as indicações apontavam que Anthony Edwards não era particularmente o maior fã de jogar com Julius Randle. Todas as indicações também apontam que a saída de Nickeil Alexander-Walker e a troca de Karl Anthony Towns, pelos motivos que foi literalmente para poupar dinheiro, certamente não agradaram a um jogador que está a entrar no pico da sua carreira. E portanto eu gosto desta ideia dos Minnesota Timberwolves, que estão se calhar na melhor fase da história da vida deles, porque eles tinham uma final de conferência na altura do Kevin Garnett, e agora têm duas. De repente não desinvestem e vão buscar aqui um jogador interessante. Fico mais surpreendido, ou se calhar até não, com o lado de Charlotte. Olhando para a troca em si, estamos a falar de 3 pick swaps e uma pick de primeira ronda em 2033. A pick de primeira ronda em 2033 é atrativa. As pick swaps não são particularmente atrativas porque, a não ser que haja aqui um terremoto em Minnesota, em princípio os Charlotte Hornets vão ter sempre melhores picks que os Timberwolves. Portanto, onde é que estará aqui a vontade de trocar? E com isto entrou aqui o António. Como é que estás, António? Estás bom? Então, tudo bem? Está tudo bem. Estávamos aqui a falar da troca de Lamelo. Troca de Lamelo, exato. Que não teve propriamente grande novela. Foi dizer à noite que estava disponível e no dia a seguir já estava trocado. Surpreendeu o destino. Estás bom, mas estás bem? Estou bem, estou ótimo. Agora que já acabou o draft, estás melhor? Sim, já consegui dormir um bocadinho. Ajuda sempre. Mas está tudo bem. Não me surpreendeu propriamente. Percebi o porquê, porque os Timberwolves precisam sempre de um base. Não sei até que ponto é que gosto da equipa tão pequenina como está neste momento. Nós estávamos a falar, eu e o Ricardo, que provavelmente eles não acabaram, não é? Porque se tivessem começar a época hoje, provavelmente Jaden McDaniels teria que ser um small ball 4, o que não é particularmente atrativo para uma equipa que até andava a jogar com 2 bigs durante muito tempo. Portanto, vamos ver. Estávamos a falar, Ricardo, do preço, não é? Porque a pick 2033 é realmente atrativa. Quem sabe o que é que vai acontecer daqui a 7 anos. Mas as pick swaps, eu diria que a maior probabilidade é que os Hornets nunca, ou pelo menos as primeiras, não as usem, não é? Porque não estou a prever que os Hornets estejam à frente a nível de standings em relação aos Timberwolves, pelo menos a curto, médio prazo. Sim, antes de mais deixa-me dar aqui um olá ao António e agradecer-lhe por se ter... Olha, estou a ouvir muito mal. Alguma coisa falhou aí. Alguma coisa falhou aí. O Ricardo... Estás a abrir? Estávamos a ouvir com muito ruído, não era? Ficaste sem tripé e de repente isso já não funciona direito. Agora ficaste sem som. Não fiquei nada. Mas está com delay, não está, António? Está com delay. Está com muito delay. Sai lá e volta a entrar. Anda lá, Ricardo. Não me digas isso. Queres mesmo que eu saia? Estás com muito delay. Quero. Eu saio, vou sair. Tivemos que expulsar o homem. Olha, estamos a falar um bocadinho de trocas, depois já vamos ao draft. Estávamos no lado, já tínhamos falado de Minnesota, tínhamos chegado mais ou menos à mesma conclusão que tu, de a necessidade que eles precisavam obviamente de um base, de um segundo ball handler, até para apaziguar qualquer tipo de problema que pudesse haver com Anthony Edwards. Estávamos a olhar agora para o lado de Charlotte, que acabamos por compreender a troca, até porque já tinha sido um dos temas na altura, durante a época passada. Mas o preço, estávamos a falar da questão do preço, não é? Se calhar ficou um bocadinho aquém. Sim, aquilo que se calhar se esperava, especialmente porque a troca vem na noite logo a seguir ao draft. Não sei se Charlotte não conseguia tirar um pouco mais de outras equipas até, porque não
porque é que Brooklyn, por exemplo, que foi atrás do Randle, porque é que não poderia ir oferecer alguma coisa mais alta no draft, por exemplo. Parece um pouquinho, não sei também, depois também vamos ao draft, não sei até que ponto é que eles conseguiram compensar a saída do Lamelo com o que conseguiram no draft, e não sei se conseguiram. Portanto, também não sei se não vem algo mais para Charlotte. Sim, vamos ver. Ou pode ser só o entregar a equipa, não é? Fala lá, Ricardo, anda para a gente ver se tu estás bem. Era só para testar se nos estão a ouvir bem. Agora sim, agora está porreiro. Agora sim. Então, olá António, estás bom? Olá, Ricardo. É bom ver-te mais uma vez. E a única coisa que eu tenho a dizer é que andam a surgir agora informações de que Charlotte está interessada no Jaylen Brown também. Há mais coisas que podem surgir aí. O Shams avançou nos próximos dias. Há pouquinho que Boston terá perguntado por Rudy Gobert, não é? Portanto, Rudy Gobert, Naz Reid e várias escolhas de primeira ronda. Como assim? Eles estão pelo Jaylen Brown, Boston. Mas o Naz Reid já não pode ir. Sim, está a troca, não é? Isso era o que eles pretendiam antes de ele ser trocado para antes da troca. Sim. Rudy Gobert, Naz Reid e várias escolhas. Sabes onde é que o Jaylen Brown encaixava mesmo bem? No Sampaense? No Sampaense, certamente. E nos Lakers, meu amigo. Eu trocava já Jaylen Brown por Austin Reeves. Já. Sign and trade. Não fazias nada disso. Fazias? Te garanto que fazia. Sim, dava um bocadinho mais, dava mais defesa. Agora não sei se ele ia conseguir conviver sem bola, não é? Anda a conviver há anos sem bola, mas o Reeves está nesse panorama, mas já vamos falar sobre isso. Muito bem, Lamelo Ball então em Minnesota. A nível de Minnesota é uma equipa que tem-nos habituado a estar lá em cima, não é? 2 finais de conferência, agora a segunda ronda. A nível de talento puro e duro, chegámos à conclusão que ficam melhor, não é? Depois logo se vê se as duas peças conseguem coabitar bem, mas a nível de candidatura num Oeste tão poderoso, colocam mais chips nisto ou fica exatamente igual? Aproximam-se do Big 2 ou... Eu gostava que eles tivessem continuado a insistir e tivessem continuado a pagar, se calhar, alguns dos jogadores que foram saindo entretanto nos últimos anos, em vez de seguirem por este caminho. Mas só porque eu tenho muitas dúvidas acerca desta nova iteração. Percebo que no papel o fit pareça ser muito interessante, e acho que sim, como estávamos a falar um bocadinho antes do António entrar, tudo aquilo que o Lamelo pode acrescentar e pode dar também ao Anthony Edwards, parece que é uma troca feita para potenciar o Anthony Edwards, que isso era claramente uma preocupação da organização, mas tenho dúvidas por 2 motivos. Primeiro, a saúde do Lamelo, não é? Aqueles tornozelos são de cristal. E, portanto, os Hornets fizeram bem em vender quando ele está provavelmente com o seu valor de mercado mais alto. E, por outro lado, as questões mentais, que tenho sempre muitas dúvidas acerca dessa parte. E, portanto, entre o Lamelo, que me parece ter amadurecido também, sobretudo nos últimos 2 anos, nesta última época, parece ser um jogador mais capaz de poder contribuir para um basquetebol vencedor. Mas junta-se com o Anthony Edwards, que não é também uma figura em termos de personalidade que precise de alguém que meta ali mais combustível. Eu acho que se calhar preferia ver o Anthony Edwards rodeado de bons veteranos do que de um Lamelo, porque eu acho que essa combinação pode não ser a melhor. Mas, Ricardo, mas o Mike Conley não dura para sempre, sim, não é? Eu sei, não há Mike Conley assim ao virar da esquina, mas estou curioso para ver o fit e para ver em termos de basquetebol o que é que esta equipa pode render. Acho que é uma equipa que vai saltar de imediato para tops de League Pass, acho que sim. Sim, isso sem dúvida. Vamos e os Hornets também, digo já. E os Hornets também, eu gosto dos Hornets. Os Hornets já no ano passado eram, não é? Eram. Agora vamos ver o que é que eles vão fazer na posição de base, porque agarraram logo o Kobe White. Sim. Não sei se o Kobe White vai ser o base titular da equipa ou se eles vão fazer algum investimento nisso também. Mas de resto, Con Knippel, Brandon Miller, tens ali o Naz Reid, que vai ainda meter mais fogo naquele ataque que já era muito bom. E uma coisa que eles foram buscar no draft, e que o António poderá falar melhor do que nós, que também podem se calhar
podem contribuir de imediato alguns. E dá-lhes algum tamanho, deles. porque apesar do Moussa Diabate ter sido uma das revelações da temporada passada, não é propriamente um jogador muito grande para a posição, atenção. Portanto, pode ser interessante também ganhar em tamanho, até para a posição 4, mover Miles Bridges um bocadinho mais. Vamos ver, estou curioso, é sempre uma equipa atrativa. Lamelo era uma grande parte da atração, pelo menos da atração visual, digamos assim. Vamos ver. Olha, outra das, ou esta sim, estávamos até à espera que o António aqui entrasse para ouvir também a opinião dele. A questão do Giannis, acho que todos concordamos que pelo menos um ano atrasado esta troca é feita, portanto não precisamos de debater isso. Queria já olhar para o lado de Miami, não é? Olhar aqui para uma equipa que há muito tempo que estava à procura da nova grande estrela para a equipa, mesmo com Jimmy Butler nunca se coibiram de ser associados a alguns nomes. Conseguem agora Giannis, mas conseguem um Giannis que vai fazer 32 anos, que vem de 2, 3 épocas mais intermitentes, joelho, gêmeos, portanto, alguns pontos de interrogação. O talento é dos mais inigualáveis, mas levanta aqui algumas dúvidas. E levanta-me aqui algumas dúvidas. Eu queria ouvir a tua opinião, António. Como é que tudo vai funcionar? Porque de repente os Miami Heat têm aqui realmente defensivamente o potencial para serem de elite, mas olhas à volta deles e perguntas quem é que vai lançar aquela bola. Sim, o Spoelstra é, acima de tudo, um treinador defensivo e, portanto, olha um bocado para esse lado, mesmo com as equipas do Jimmy Butler. Era um treinador que vivia muito pelo lado defensivo, e depois o ataque tinha uma ou duas ações em que jogavam ali, muitas vezes com o Duncan Robinson na altura, que soltava o Bam. E falo do Duncan Robinson porque tem havido alguns rumores de que é possível que volte se houver uma sign and trade pelo Norman Powell, mas depois isso será mais para a frente. Mas é um treinador que vai muito pelo lado defensivo, e defensivamente a equipa de Miami se conseguiu várias vezes top 5, top 10, em que o único defensor de qualidade era o Bam Adebayo, juntando um Giannis que pode estar ali constantemente em trocas, tal como o Bam, e a proteger o cesto um ao outro. Obviamente traz uma defesa diferente. E depois tens Davion Mitchell, dependendo se ainda tens o Wiggins, tens o Pella Larson. É uma equipa muito forte defensivamente. Ofensivamente vais precisar de atiradores, provavelmente vais precisar de mais alguém que organize o jogo. O Davion Mitchell eu gosto muito como base, defesa ponto de ataque, mas ofensivamente é um base que vai muito para o cesto, não é propriamente um base criador, e portanto a equipa vai precisar de arranjar alguém. Este primeiro ano provavelmente vai ser de construção, depois dependendo do que acontece nos playoffs, se há lesões, se há os matchups mais favoráveis, é possível que Miami consiga encontrar alguma coisa, mas não me parece que este seja o ano para Miami conseguir ser favorito. Depois, com o tempo, com mais piques que virão, obviamente que a equipa se calhar consegue construir um pouco melhor a equipa à volta do Giannis. Ricardo, achas que eles têm um ano? É que Giannis vai fazer 32. Ele vive muito da explosão, não é? Ou seja, o Giannis, por exemplo, não vai ser um jogador que vai envelhecer e vai poder controlar o jogo da forma que, por exemplo, um LeBron ou um Steph Curry ou eventualmente um Nikola Jokic vão fazer, porque ele vive muito da explosão. Portanto, estou muito curioso para ver. Quando vais buscar um jogador já nos 30 e com se fores positivo há 4 anos de máximo nível de prime, 3 anos, 4 anos, 5 anos, se formos muito, muito otimistas, enfim, podes pensar que podes abdicar ou dar-te ao luxo de o primeiro poder não ser ano de all-in imediatamente, apesar de termos tido aqui algumas equipas que surpreenderam nos anos mais recentes e que acabaram por ser campeãs ou chegar às finais da NBA. Portanto, os Miami podem sentir que estarão nessa posição e, portanto, ainda há muito mercado pela frente, podem adicionar aqui algumas peças que façam isto funcionar minimamente. Eu acho que é um potencial enorme do ponto de vista defensivo, juntar Giannis e Bam Adebayo, provavelmente 2 dos 4, 5 melhores defensores interiores da liga.
a isso teres no perímetro o Davion Mitchell, o Andrew Wiggins, o próprio Pelle Larsson. Portanto, defensivamente esta equipa de facto pode fazer muita coisa. Ofensivamente, se não adicionas aqui atiradores, e não pode ser só não pode ser só o Duncan Robinson, porque precisas de mais, não é? Os Orlando Magic também não tinham atiradores, foram buscar o Kentavious Caldwell Pope num ano, não deu em nada, depois foram buscar o Desmond Bane num ano, continuam com problemas no ataque, e portanto, teres um ataque em que a bola vai estar muito no Giannis a chamar as atenções, mas que tu já sabes que as equipas adversárias vão fechar o pintado claramente, porque não é a ameaça triplo do Bam Adebayo que os vai fazer deixar de ajudar dentro no Giannis Antetokounmpo. E portanto o afunilar das defesas adversárias, o fecharem o pintado vai acontecer a um nível, como dizem os jovens, insano, quando as equipas defrontarem os Miami Heat, e eu tenho dúvidas que o Davion Mitchell, o Bam Adebayo, o Andrew Wiggins consigam depois ganhar jogos a lançar da linha dos 3 pontos. E portanto eu acho que essa construção que o António sugeria que pode demorar aqui algum tempo, eu não tenho dúvidas que vai mesmo demorar aqui algum tempo. E com isso o Giannis vai envelhecendo com os problemas de tecidos moles que tem tido nos anos recentes, sobretudo questões nos gêmeos, e que têm sido recorrentes e que de certeza que poderão continuar, não é? E não é só a questão dos anos a passar e do corpo a piorar, é mesmo o Giannis vai receber um contrato massivo, não é? Portanto, mesmo as contas não vão ser fáceis. Eu acho que até mais importante do que atiradores puros, digamos assim, os Duncan Robinson desta vida, teres este ball handler, teres pelo menos aqui um jogador que te possa dar aqui um bocadinho de válvula de escape, consiga criar se houver um double team em alguém, ele consiga criar depois em 4-3. Portanto, esta ideia de que eles só precisam de atiradores para estar ali à espera porque o Giannis vai ter sempre a bola na mão, eu não consigo, ou seja, eles precisam de uma espécie de um Drew Holiday, digamos assim, para trazer isto um bocadinho para a ideia dos Bucks. Portanto, estou curioso. A questão do Norman Powell vai pesar muito e acho que vai ser difícil ele ficar por lá, porque não só ele tem marcado, como as coisas não lhe correram bem, portanto até estou curioso para ver o apetite que ele vai ter depois da segunda metade da temporada não lhe ter corrido bem. Fala-se da questão de Detroit, vamos ver o que é que vai aqui acontecer, mas há muita coisa. Eu vi alguém dizer que Miami passou de ser uma equipa normal para um candidato a candidato. Eu estou mais nessa de está quase a ser um candidato a candidato, porque há muita coisa que falta neste roster, não é? Há muitos papéis, António, ainda por preencher. Sim, o roster neste momento não está nem próximo de acabado. Miami subiu no draft na segunda ronda para escolher um jogador que é exatamente aquilo que procura num base neste momento, um pouco ao nível do Gabe Vincent, um base defensivo que consegue lançar a bola, consegue ter um pouco a bola, mas não é um jogador para a ter constantemente. E é um pouco isto que vai procurar. Os jogadores que consigam defender cá fora. Vai ser preciso provavelmente mais alguém para dentro, porque ainda há o Bobby Portis também. Ainda há o contrato do Jovic, que não sabemos se alguém vai pegar no contrato para Miami poder transformar em 2 jogadores, por exemplo, ou se vai apostar no crescimento finalmente do Nikola Jovic, que já teve épocas em que lançou nos 30 e muitos, é um jogador que com o tamanho que tem, se conseguir esse tipo de época é sempre interessante para colocar ali. O problema é que no ano passado lançou abaixo dos 30%, nunca entrou propriamente na equipa ofensivamente. Portanto, às vezes até esteve fora da equipa no total, fora da rotação. Sim, no fim do ano estava claramente fora da equipa, atrás do Keishad Johnson, já estava mesmo completamente fora. E depois também vem um pouco a magia do Spolstra em transformar jogadores two-way e undrafted em jogadores de rotação. Vamos ver quem é que aparece. Vamos ter Most Improved Player, Drew Smith. Podes meter moedinha. O Spolstra tem um amor pelo Drew Smith que é impressionante. O Drew Smith no ano passado esteve o ano todo à frente do Jakob Jonas, e portanto há ali uma dívida garantida qualquer também. Foram 3 lesões graves, não é? Foram 2 ou 3? Foram 2 seguidas. Mas acho que ele já tinha estado também. Sim.
Olhando isto para o lado dos Bucks, portanto, havia dois caminhos, temos que tocar nos dois. Portanto, temos o caminho Miami, que eles acabaram por ir, e eu acho que foi o caminho certo, e tinha o caminho Boston, não é? O caminho Boston, que lhes daria, no fundo, um jogador mais vendável, digamos assim. Daria-lhes Jaylen Brown, daria-lhes algum, mas não muito, capital de piques. E não lhes daria muito mais do que isto, até porque, pelo que percebemos, Boston traçou a linha em não dar Baylor Sherman e Hugo Gonzalez. Portanto, Boston percebeu aquilo que toda a gente já percebeu, né? Neste novo regime de aprons e zonas de despromoção e não sei o quê. Tu teres jogadores que ultrapassem o valor do contrato é absolutamente essencial, e Hugo Gonzalez e Baylor Sherman podem muito bem ser esses jogadores, e ter contratos que tu controles a baixo custo. Portanto, houve esta questão. Não sei se concordam comigo que este era o caminho mais correto. É verdade que Milwaukee, nós nos últimos anos habituámos a ver Milwaukee como uma das grandes equipas sempre, mas entre Kareem Abdul-Jabbar e Giannis Antetokounmpo passaram 50 anos, e foram 50 anos de grande parte do tempo de mediocridade, ou pelo menos de irrelevância no que diz respeito à conquista de coisas. Portanto, percebemos que o caminho vai ser longo para esta equipa, mas pelo menos é um caminho, não vão ficar ali no carne-peixe com Jaylen Brown. Pois, eu gosto da ideia de imaginar que no front office dos Celtics houve um momento em que Brad Stevens deu um murro na mesa e disse: o Jaylen Brown tudo bem, agora não me venham cá buscar o Baylor Sherman, isso é que não. Gosto dessa ideia, mas eu percebo que para Milwaukee a tentação de Jaylen Brown é o melhor jogador das duas propostas, estava aí, um antigo Finals MVP, portanto mais vendável em termos de marketing, como estavas a dizer, tinha uma série de coisas positivas. Por outro lado, tinha aquele contrato e provavelmente uma extensão de contrato que será qualquer coisa de estratosférico, e assim, pelo menos ganha um bocadinho mais de flexibilidade. Talvez tenha sido a proposta menos má, tendo em conta as duas que tinham em cima da mesa, avançar para a de Miami. Agora, Boston herdou aqui um problema, porque claro, foi reportado que Jaylen Brown não foi a exigência de Milwaukee, portanto foi Boston que tomou a iniciativa de oferecer o Jaylen Brown. Nós conhecemos o ego do Jaylen Brown e o quão vocal ele tem sido acerca de uma suposta perseguição dos mídias, de não ser devidamente apreciado, e portanto ele agora sentir que não estará a ser apreciado pela própria organização, pelo front office, que deixa um problema nas mãos do Brad Stevens, que ele terá que resolver. Não é por acaso que é a nova novela, para onde é que vai ser trocado o Jaylen Brown, e a maior parte dos analistas acredita que Jaylen Brown não começa a próxima temporada vestido de verde, a não ser que vá para outra equipa que vista de verde. Exato. António, aqui a ideia, vamos ter de esperar para ver se a ponte foi completamente queimada entre Boston e Jaylen Brown, o que é muito possível. Portanto, nós vimos já casos, eu lembro, por exemplo, quando os Lakers fizeram aquela mítica troca que colocaria Pau Gasol em Houston e Lamar Odom já não sei bem onde, e vinha para os Lakers o Chris Paul, que quando essa troca foi abortada, a relação com Lamar Odom foi dramaticamente apagada, que os Lakers na altura tiveram que o trocar. Ele era o sexto homem em título, tiveram que o trocar por uma escolha de segunda ronda para Dallas, e mesmo o próprio Pau Gasol nunca esqueceu essa situação. Portanto, vamos ver se será esse caso, ou até porque Jaylen Brown, isto não é novo para Jaylen Brown, já quando havia as pessoas esquecem-se que quando os Boston Celtics eram apontados como o provável destino para ter Anthony Davis antes de ele ir para os Lakers, era Jaylen Brown, e quando houve Kevin Durant no mercado várias vezes, sempre foi Jaylen Brown. Portanto, António, vamos ver se Jaylen Brown consegue engolir mais este sapo, mas independentemente disso, compreendemos que para Milwaukee foi a decisão mais correta não ter Jaylen Brown. Sim, para Milwaukee havia aqui a questão de perder Giannis para ir buscar Jaylen Brown é tornar uma equipa má numa equipa pior. Jaylen Brown provavelmente nem iria assinar renovação depois em Milwaukee, portanto seria um pouco perder os Giannis por nada em 2 anos, teria 2 piques e seria um pouco por aí. Em relação ao Jaylen Brown, a questão do Anthony Davis e do Kevin Durant é que isso aconteceu pré-finais da NBA, em que ele foi MVP, pré-ano em que ele coloca os Celtics em segundo lugar, e o ego dele, lá está, como falamos, o ego dele ficou hiperinflacionado, não é? E um jogador que é MVP das finais consegue levar a sua equipa
ao segundo lugar, em que depois não passa a primeira ronda, mas porque na cabeça do Jaylen Brown até é possível que seja porque voltou o Tatum e já não era ele o top dog, o alfa, e de repente veio estragar aqui um bocadinho. Não sei até que ponto é que isso é possível remendar por parte dos Celtics, e também não sei até que ponto é que os Celtics não estarão até um certo ponto preparados para mover o Jaylen Brown. Eu acho que é isso. Eu acho que os Celtics chegaram à clara conclusão de que o que eles têm já não chega. E que para melhorar estão dispostos a trocar Jaylen Brown, e portanto não é novidade se esta informação, por exemplo, do Rudy Gobert for verdade. Compreendemos que vem nessa exato, vem, ou com o próprio Evan Mobley, vem nesta sequência deles perceberam, vamos aqui especular nós, que realmente esta dupla dos Jays e com o que eles ainda têm no plantel já não chega, e para mexer, não mexendo em Jason Tatum. E é engraçado vermos que Jason Tatum vem de uma ruptura do Aquiles, ainda não temos total noção de se ele alguma vez vai voltar a ser o mesmo, e mesmo assim os Celtics preferem colocar Jaylen Brown no meio das conversas e não Jason Tatum. É um pormenor interessante em toda esta conversa, mas parece-me que eles estão prontos. Eu acho que eles estão claramente com a ideia de que ok, isto já não chega, e portanto vamos ver o que é que conseguimos aqui. E se Jason Tatum é visto como intocável, só sobra Jaylen Brown, porque há outras coisas que eles podem fazer, naturalmente eles têm outros assets, mas o asset que eles têm neste momento é Jaylen Brown. Estou curioso. Eu acho que Austin Reeves para Boston, Ricardo, e Jaylen Brown para Los Angeles. Quem é que achas que dizia que não? Pois! Não sei se não eram os Lakers a dizer que não. A sério? É possível. Eu dizia que sim. Bem, Austin Reeves renovou. Eu estava preocupado com este número, mais do que o número em si, que eu já tenho dito isto aqui, que está na altura de pararmos de olhar para o número e olharmos para a percentagem. 25% do cap vai ser mais ou menos isto durante o contrato todo. Pode haver aqui, dependendo do que aconteça com o cap em si, pode subir aqui mais 0,5%, mais outro 0,5%, mas não andará na casa dos 25%, 26%. Não me preocupa. Preocupa-me no sentido em que, tendo em conta como está a liga, tu teres um backcourt como este é um bocadinho estar sempre distante, ou seja, vai estar sempre bem entre aspas, mas vai estar sempre distante. Portanto, estou curioso para ver, mas não havia outra hipótese, Ricardo. Os Lakers não podiam perder, nem que mais não seja o asset, o contrato. Não há aqui, claro. Eu vi muitas pessoas dizer, pagaram isto ao Austin Reeves. Não é o pagaram isto, não havia discussão para se os Lakers iam pagar ou não, era quanto é que os Lakers iam pagar, porque não podes estar assim a dar assets a torto e a direito. Este ano é este contrato, para o ano pode ser outro jogador. Sim, parece-me que o Austin Reeves já provou que vale isto que acaba de assinar. O contrato no vácuo pode parecer de um valor elevado, mas ele tem provado o seu valor nos últimos anos. É verdade que com aqui o ocaso da carreira do LeBron James faz todo o sentido existir um segundo ball handler, e toda a dinâmica que ele já criou com o Luka Doncic nestes anos, eu acho que é um ponto positivo, portanto não me choca nada. Acho que foi um bom move dos Lakers terem mantido o Austin Reeves, e quero acreditar que agora o foco, isso sim, será rodear estes dois com peças que de facto permitam a Luka poder voltar a aspirar a umas finais da NBA, como fez com os Dallas Mavericks. E isso não é por acaso que dizem que os Lakers andam loucos com Jarrett Allen, porque querem por todas as formas e mais alguma adicionar ali um poste que seja uma lob threat para o Luka poder atirar os seus passos para o alley-oop, mas que seja também um protetor de cesto, e depois extremos que defendam, não é? Pois, António, ao Peyton Watson, todas as equipas querem isso, não é? Perfil, não é? Claro que sim. Mas ali é premente essa necessidade, não é? Claro. Extremos e um poste, não há muito. Se desse para, se os Lakers pudessem trocar
metade do plantel com metade do plantel de Dallas, que o Luka lá deixou, os PJ Washingtons e os Liveleys e os Gaffers desta vida, eu acho que os Lakers aceitavam já. Gaffer deve estar disponível, que eles foram buscar mais um jogador grande no draft, portanto o Gaffer é certamente é telefonar. Ayton por Gaffer já. Bem, olha, António, vamos olhar aqui para o draft. Muita coisa se escreveu sobre este draft. Primeiro, assim, como de geral, tu partilhas desta opinião de que é um draft realmente que o topo é geracional e tem aqui 4 nomes e que são realmente ultra, comparativamente a outros drafts que normalmente têm 1, 2 jogadores, a maioria das vezes até só um, e realmente estás nessa, antes de irmos jogador a jogador e o que é que aconteceu, estás nesta big picture da coisa? Sim, não é só um draft que é geracional nos primeiros, é um draft que é muito bom também em quem vem a seguir. Isto até há muitos jogadores, diria que há 20 jogadores que podem ser mais do que simples role players, podem claramente ajudar as suas equipas. Obviamente que vai acontecer nas suas carreiras, vai haver aqui jogadores que foram escolhidos cedo e que não vão chegar ao seu potencial, há outros que foram escolhidos tarde ou que nem sequer foram escolhidos que vão fazer parte de rotações. Isso acontece sempre e nunca um scout está completamente certo, mas é mesmo daquilo que foi falando com outras pessoas, dos drafts mais completos deste século, claramente. Sim, é o que temos lido, não é, Ricardo? Que realmente há aqui talento para dar e vender. Daqui a 4 anos a NBA vai ter que pagar muito dinheiro a esta gente toda. Isso, esperemos que sim. Será sinal que todos continuam a crescer, e o António, como diretor de scouting da UTM Sport, fez também um draft guide muito, muito interessante, com mais de 70 páginas, e leres, não é comum teres um draft guide em que os 4 primeiros jogadores, o seu teto mais alto pode ser MVP de liga, ou claramente jogador geracional. Eu acho que, enfim, se calhar geracional. A palavra geracional é tirada ao ar, mas as pessoas percebem. Sim, porque geracional, de repente todos os anos estamos a falar de jogadores geracionais, o Cooper Flag é geracional, mas geracional é um Victor Wembanyama, mas entende-se que há aqui capital de talento para estarmos com água na boca e para acreditar que o futuro da Liga está em muito boas mãos. Mas não são só os 4 primeiros, há muita gente de qualidade. Uhum. Olha, mas começando aqui no topo, muita coisa se escreveu de Darren Peterson, AJ DeBenza. Havia uma grande vontade de Peterson de ser o número 1, obviamente o AJ DeBenza igual, mas percebemos relativamente cedo no dia do draft que não iria ser. Aliás, até surgiu a notícia de que os Wizards terão dito bem cedo no processo, que Darren Peterson não seria a escolha número 1, que poderia até ser outro nome que não AJ DeBenza, mas que não seria Peterson. Surpreende esta decisão dos Wizards de olhar para Darren Peterson como não é a escolha número 1? A mim surpreende porque para mim é o melhor jogador deste draft. Eu diria até que a diferença entre o Peterson e os outros dois, o Boozer e o Dibance, é maior do que a diferença entre o Dibance e o Boozer. Isto num mundo, e eu refiro isto novamente, num mundo em que tudo corre bem e o Peterson chega claramente fisicamente e mentalmente bem à liga e não tem grandes problemas de lesões. Foi aquilo que mais o afetou em Kansas, porque ele era o prospect principal quando entrou em Kansas, vindo do liceu. Surpreende-me um pouquinho, mas percebo o lado dos Wizards no sentido em que, lá está, em termos de chão, em termos daquilo que podem ser os problemas que os jogadores trazem, o Boozer com os problemas na defesa, o Peterson com a possibilidade de ter alguns problemas com lesões, o Dibance acaba por ser o que tem menos probabilidade de ter grandes problemas na NBA. Portanto, seria o mais seguro a entrar. Não acho que seja o jogador que tem o teto mais alto, acho que os 3 até é o que tem o teto mais baixo, mas neste caso é o jogador mais seguro e que faz sentido para eles escolherem. Mas olhando aqui para o AJ DeBenza, traça-nos um bocadinho o perfil deste jogador.
o que é que os Wizards, que renovam com Trae Young, um contrato absolutamente mirabolante, têm a questão Anthony Davis, mas depois tem muita juventude à volta. Portanto, onde é que o AJ Dependence se enquadra? Que tipo de jogador é que imaginas que ele possa ser já neste início? Neste início será mais jogador fora da bola, principalmente com o Trae Young, que é muito jogador de ter a bola na mão. Mais jogador para ter alguns toques no poste baixo, para ter muita bola também a receber e a atacar o cesto. Será muito esse o trabalho dele inicialmente. Aquilo que se perspectiva dele depois é ter mais bola, jogar mais bloqueio direto com bola na mão, desenvolver também um pouco o seu triplo, que não sendo mau, não é um triplo que seja um jogador em quem vão tirar o ataque, em quem vão tirar o triplo para lhe dar o ataque ao cesto, e portanto vai ter de desenvolver isso um pouco. É um jogador muito alto, fisicamente é impressionante, é forte, tem capacidades defensivas especialmente fora da bola, se bem que por vezes, lá está, naquela procura por vezes do highlight, acaba por deixar passar um corte nas costas, acaba por ficar a olhar para a bola, uma coisa aqui ou ali, mas é um jogador de 19 anos, vai obviamente estar ainda a desenvolver aquilo que tem à sua frente, mas é um jogador que prima muito pelo aquilo que é fisicamente e pela capacidade de salto e de explosão. Darren Peterson, tu dizes que é o jogador que tem o teto mais alto, e a maioria dos reportes apontam isso mesmo, ou seja, que é o jogador que se imagina que, se atingir o pico, aí sim pode ser geracional. Mas falaste da questão das lesões, falaste até de alguns problemas extra, lesões e comportamental. O chão é mais baixo, mas dirias que é mais, ou seja, dirias que é mais baixo ao ponto de uma equipa como os Wizards se poder dar ao luxo de o abdicar? Lá está, eu diria que no mundo ideal os Wizards vão arrepender-se de não escolher o Darren Peterson. Eu diria que aquilo que teremos em termos daquilo que é o chão do Darren Peterson foi o que tivemos em Kansas. Ou seja, um jogador que nunca ganha propriamente um ritmo, porque joga 2 jogos, falha o seguinte, joga 18 minutos aqui, tem de sair. Esta questão das câimbras, de ter tido as câimbras no corpo todo, em que lhe provocou sempre que ele tinha uma dor, sentia uma dor qualquer e ele tinha de sair, ele tinha o treinador para sair. E portanto, este facto aqui, isto é o chão do Darren Peterson, é um jogador que se calhar fica mais um pouco fora da bola, que lança mais vezes, ainda assim lançou acima de 40%, ainda assim foi um jogador que marcou acima de 20 pontos, ou seja, se o chão dele é este, ainda assim é um jogador tremendo. O teto dele é um jogador que vai buscar aquilo que ele fazia no Liceu, que era ataques ao cesto, que era afundar tudo, que era um muito melhor playmaker do que aquilo que foi em Kansas, e que é um defensor bastante positivo, tanto na bola como fora dela. António, deixa-me perguntar-te, acreditando que o que vimos dele no Liceu antes desta época de Kansas, tão marcada pelas questões físicas, foi de alguém que pode ser um playmaker de elite, alguém que pode ser um lançador de elite, alguém que pode ser um defensor de elite, alguém que pode jogar tanto a 1 como a 2, e na verdade todos os senãos, todas as questões menos positivas em relação ao Darren Peterson dos analistas têm-se ouvido é só ou questões físicas, que sobretudo a questão das câimbras, que ele entretanto já veio explicar, que podemos acreditar ou não, mas as questões também de mentais ou de ligação ao jogo, da entourage, seja o que for. Não se ouve dizer uma deficiência técnica muito assinalável, como o Dibance não é um extraordinário lançador ainda, o Cam Boozer tem pés lentos e se calhar não vai ter ali alguns problemas se tiver que vir defender ao perímetro. Eu nunca ouvi ninguém dizer uma lacuna grave do Darren Peterson. O Peterson não tem pontos fracos? Terá os seus pontos fracos, obviamente. Mesmo eu que escrevi, lá está, é o elefante na sala das lesões, porque os pontos fracos do Peterson não são algo que o elimine do jogo ou que force uma equipa, que consiga colocar uma equipa a forçá-lo a fazer isso e a reduzi-lo muito, porque lá está, ele tem a capacidade de entrar para o cesto,
tem o lançamento, seja a partir da recepção, seja a partir do drible. O playmaking no college foi mau. Eu penso que ele nem chegou às 2 assistências por jogo. Estou aqui a confirmar. 1.6 assistências por jogo, foi mau. E como é que está o turnover ratio? Turnover 1.6, está até igual. Mas aqui, lá está, ele nunca esteve entrosado com a equipa. Tu vias os jogos, eram 4 jogadores e existia o Peterson ali, que estava lá, estava com o mesmo equipamento que eles, mas era como se acabasse de chegar da rua para jogar com eles. Nunca esteve propriamente entrosado, e a própria equipa de Kansas trabalhou a equipa de forma a não contar com o Peterson, porque muitas vezes foi o que teve de fazer. Mas o playmaking dele no liceu, ou seja, um ano antes, era de qualidade. Ele via 2 para 1 muito rápido, voltava atrás com um drible e colocava a bola do outro lado do campo sem qualquer problema. Ou seja, ele é muito capaz nesse tipo de jogo. Se calhar vai ser mais um marcador de pontos do que um playmaker. Mas ainda assim é um muito bom playmaker. Estás-te a rir da notificação? É isso? Estou-me a rir do chance, sim. A Isaiah Joe trocado. A Isaiah Joe trocado para os Pistons. Portanto, os Pistons que tanto precisam de lançadores vão buscar aqui agora a Isaiah Joe, e percebemos também que os OKC têm que começar a dividir o mal pelas aldeias, porque não dá para ter toda a gente na mesma equipa. Essa é a questão, é que o Aaron Wiggins vai para a Atlanta por 2 escolhas de segunda ronda e o Isaiah Joe vai para Detroit por 2 escolhas de segunda ronda. Exatamente. E de repente são 2 jogadores bons que podem perfeitamente entrar em rotação de playoff de outras equipas quaisquer, e que ali acabam por sair a troco de... É este o objetivo dos aprons e dos caps, é as equipas não poderem aglomerar tudo. Portanto, esta era mais ou menos esperada. Vamos ver se eles conseguiram no draft recuperar isso. Já vamos ouvir falar disto. Olha, portanto, Darren Peterson, AJ Depends, estes dois eram vistos como estando se calhar um bocadinho acima de todos os outros, mas eu li e ouvi alguns reports de pessoas que eu vou assumir que são entendidas, que apontavam como que não ficariam surpreendidos se daqui a 5, 6, 7 anos olhássemos para Caleb Wilson como o melhor jogador do draft. Ficarias surpreendido? Ficaria muito surpreendido. Ok. Eu gosto do Caleb Wilson em termos atléticos. Não acho que tenha as capacidades dos outros jogadores, ou seja, ele pode lançar, mas não é propriamente um lançador, pode penetrar, mas também não é propriamente alguém que vai criar o seu lançamento, é um excelente defensor, é muito bom no mid-range e no poste baixo e a finalizar jogadas, mas se este for o melhor jogador da classe é porque os outros estiveram aquém daquilo que podem fazer, e não porque o Caleb Wilson foi... ou o Caleb Wilson teve um crescimento que ninguém está à espera, em que de repente se torna um criador de lançamento, em que se torna também um melhor jogador a ler aquilo que está à volta dele, que eu também não acho que seja esse tipo de jogador, e portanto eu ficaria muito, muito surpreendido se fosse ele o melhor jogador desta classe. E se for Cameron Boozer? Igual? Ficaria menos. Ficaria... o Boozer é o meu segundo jogador na minha board, e portanto lá está, não ficaria surpreendido, porque é um jogador que sabe, especialmente ofensivamente, sabe tudo, basicamente. Sabe lançar, sabe ir para o cesto, sabe como fazer isso. Vimos, por exemplo, um jogo, vimos no March Madness, o primeiro jogo que ele fez foi um jogo em que muita gente disse que ele estava a jogar muito mal, e ele acaba o jogo com 20 e tal pontos. Isso é um jogo mau do Cameron Boozer, porque ele sabe exatamente o que é que está a fazer em cada momento. Ele sabe quando é que deve penetrar, quando é que deve passar, é um excelente passador, sabe quando é que deve lançar, oferece isso à equipa, é muito forte, e portanto ele tem essas capacidades para ser o melhor jogador desta classe, e muitos analistas mesmo colocaram-no como primeiro. Sim, Ricardo, eu passei aqui numa situação, mas os Utah Jazz, que nos habituaram nos últimos anos a fazerem tudo para perder, de repente entram aqui num ano com Keontae George, Darren Peterson, Lauri Markkanen, Triple J, e vamos ver o que é que acontece com ajuda-me com o poste, Walker Kessler. Portanto, há aqui muita coisa nesta equipa de Utah. E Ace Bailey, que também é um jogador com imenso talento, Brian Sensabaugh, enfim, há aqui algumas peças que podem ser interessantes. Jogadores que
por causa do tanking, muitos deles andaram a abdicar nas últimas épocas e agora de repente toda a gente vai começar a jogar e vai começar a jogar a sério. Com um treinador nesse aspecto com um também. Treinador que anda aqui também desejoso de poder mostrar serviço e aquilo que vale, e nós reconhecemos-lhe muita competência. Com um possível 5 inicial que parece encaixar também muito bem, apesar de eventualmente termos que ter aqui o Lauri Markkanen a jogar a 3, que foi talvez os anos menos bons da sua carreira, foi quando ele foi forçado a jogar a 3, mas olha acho que é um em mal Cleveland, menor. Em Cleveland ele faz um bom ano a 3. Depois defensivamente não sei se tem capacidade para aguentar um ano inteiro a 3, mas é um mal menor. Agora que vêm todos motivados, com vontade de mostrar serviço, sabem que não vão ser sentados nos quartos períodos, e de repente os Utah Jazz tornam-se uma League Pass team também, já de imediato. Acredito que o facto do Keontae George e o Darren Peterson serem da mesma agência, chegou a falar-se de poder a agência não querer que os dois ficassem na mesma equipa para não canibalizarem minutos e bola. Eu acho que isso não vai ser um problema. O Will Hardy, que é um treinador que, sobretudo do ponto de vista ofensivo, é muito criativo, tem aqui muito talento à sua disposição e portanto eu diria que é uma das equipas que eu estou mais desejoso de começar a ver jogar, até porque eu tenho um soft spot pelo Darren Peterson. Pensei que era por Utah. Tenho um soft spot pelo Darren Peterson e portanto estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer quando outubro chegar. Olha, portanto, depois do top 4, António, havia a história dos bases, não é? Aqueles 4, 5 bases que poderiam aparecer. A primeira escolha era dos Clippers. Gostaste dessa escolha de Wagler? O Wagler, não é que se diz? Penso que é o Wagler, talvez. O Wagler, pois, havia estas dúvidas se é Wagler ou Wagler. De ser uma delas. É, de ser uma delas. Tendo em conta a equipa que eles têm, é engraçado ver que eles têm Darius Garland, mas Darius Garland não entrou como fator nisto. Gostaste da escolha de Illinois? Sim, era também o meu quinto jogador, é um lançador impressionante. Não acho que ter Garland, não ter Garland tivesse a interessar. É o melhor jogador que está ali. Se a pick te caiu no colo porque não era suposto teres a pick, é escolher o melhor que está ali. E o Águila por acaso acaba por poder conviver com o Garland. Se calhar defensivamente a equipa vai sofrer um pouquinho no perímetro inicialmente, mas é um lançador impressionante, um dos melhores do draft. Tem uma capacidade de entrada para o cesto que pelo tamanho é muito boa. Tem um touch, aquele toque perto do cesto no floater, por cima dos protetores de cesto, que é muito bom também. E portanto é um jogador que joga à sua velocidade, sabe muito bem jogar. Não era um dos top prospects antes do ano, nem perto disso. E de repente em Illinois conseguiram transformá-lo não só num excelente marcador de pontos que já trazia, mas também num jogador que faz muito bem o trabalho de playmaker, consegue passar a bola muito bem, consegue atrair muito bem também as double teams, usar muito a sua gravidade para criar jogo para a equipa, e é uma arma muito, muito interessante. Ricardo, nós não sabemos o que é que vai acontecer com os Clippers. Tem havido rumores de que Kawhi, dependendo do que aconteça com a investigação de Aspiration, que ainda estamos à espera de ouvir novidades, mas há aqui rumores de que não é certo que Kawhi comece lá o ano. Aliás, o Jake Fisher ontem disse que ele estaria interessado em Toronto. voltar a Toronto. Não sei se está a fugir à justiça dos Estados Unidos ou... Bem visto. Mas a justiça da NBA chega a todo mundo, meu amigo. Não, mas olha, nós não sabemos o que é que vai acontecer com esta equipa. Isto é uma equipa que chegou ao trade deadline e troca James Harden, troca Ivica Zubac, até surpreendente na altura essa troca, até porque eles estavam relativamente bem. De repente olhamos aqui à volta e vemos Kawhi, Darius Garland e pouco mais, e de repente tem aqui esta escolha, este top 5, nós falámos na altura, um gamble de Indiana que correu mal, e deu a escolha número 5. Esta escolha número 5 poderia estar em Indiana, está em Los Angeles, nomeadamente nos Clippers, e de repente apanham aqui um jogador que, não sendo daquela cúpula do top 4, era o nome que imediatamente a seguir, não é? Portanto, podemos estar muito bem aqui a ver uma equipa que vai finalmente escolher aqui o rumo de rebuild.
Sim, o facto deles terem ido para um base, também é verdade que nesta faixa do quinto ao décimo era sobretudo base, portanto não havia muito por onde fugir. Portanto, se vais pelo maior talento, à partida vais ter um base. Portanto, acho que não devemos ficar preocupados com o futuro de Darius Garland pelo facto dos Clippers terem escolhido um base, porque era o talento que existia aqui. Mas o facto de lhes ter caído ao colo, essa quinta escolha, dá-lhes pelo menos margem para, se as coisas correrem mal com o caso Aspiration e perderem aqui de repente o capital de talento do Kawhi Leonard porque salta fora, pelo menos eles estão já em boa posição para se recomeçar a reconstruir com uma peça muito, muito interessante e que o António tinha em alta nesta zona do seu board. É curioso que as 4 primeiras posições toda a gente sabia que iam ser aqueles 4 e que o primeiro que fosse escolhido, o segundo e o terceiro ia acabar por encaixar de certa forma relativamente orgânica, e que depois vinham não sei quantos bases, mas que os Clippers queriam o Wagler e os Brooklyn Nets aparentemente queriam o Brown Jr. e os Sacramento Kings queriam mesmo o Darius Acuff. Portanto, se os Kings estivessem em quinto, se calhar escolhiam o Acuff e estes jogadores acabariam por encaixar exatamente nas equipas eu ia perguntar acabaram isso. por entrar. E a minha dúvida é, isto foi um bocado sem saborão o draft, não houve muita emoção por causa disso, não é? As equipas acabaram por ter os jogadores que queriam. Consegues identificar aqui, António, um derrotado deste draft? Claro, um derrotado claro deste draft. Pelo meu board há um derrotado claro e são os Kings. Que não é novidade para ninguém, propriamente. Mas eu estou muito baixo no Acuff e provavelmente ele até consegue uma época interessante e uma carreira interessante e de repente eu faço figura de parvo aqui um bocadinho. Mas eu também estou errado várias vezes, não é por aí. Mas não gostei nada do processo dos Kings. Havia rumores, António, deixa-me só dizer isto, havia rumores que os Kings estariam, ou seja, se os Kings soubessem que alguma das equipas que estava à frente deles queria o Acuff, que eles estavam dispostos a envolver-se em trocas para garantir que tinham este jogador. Portanto, esta era a escolha dos Kings, ponto final. Sim. A minha questão é que o Acuff para mim não é um base principal de uma equipa, é um marcador de pontos, não o vejo como um playmaker do nível da NBA em que possas ser o jogador que tem sempre a bola e que vai decidir. Defensivamente é o pior jogador do draft e será um dos piores jogadores da NBA. Sem papas na língua mesmo, porque não é difícil perceber olhando para os vídeos do Acuff que ele tem muita dificuldade em defender. Não é apenas mobilidade, não é apenas tamanho, é capacidade de leitura, é capacidade de reação, é posicionamento, são muitas dificuldades. E depois acabam por subir no draft para escolher o Alex Garland, que é um atirador de 23 anos, quase 24, que foi um vencedor em UConn, claramente. Passou muitos anos em UConn, sempre em finais. É um jogador galardoado, não sei se é por aí que eu vou buscar para poderem ter alguém no plantel que esteja habituado a estas leads, mas é apenas um atirador. Depois tem dificuldades a mexer-se, defensivamente não se consegue movimentar muito bem, e subir no draft para ir à primeira ronda escolher o Alex Garland, para mim é um pouco forçado. E portanto, naquilo que foi um draft que seguiu um pouco aquilo que se esperava, não foi como outros anos em que houve mais surpresas. Diria que os Kings acabam por perder um bocadinho, até porque a equipa neste momento não está minimamente preparada para esconder o Acuff defensivamente. Não está preparado para nada. As regras de tanking vão apertar, e não sei até que ponto é que este não era o momento para se calhar escolher outro tipo de base, se calhar mais two-way, menos capaz de marcar pontos, mas que projetasse a equipa para outro nível no futuro. Pronto, não estás confiante no backcourt Acuff Westbrook, não é? Portanto, não és fã com DeMar DeRozan e Sabonis. Tanto... Sim, um backcourt em que o Westbrook é o melhor defensor, se calhar não.
Mas tem as costas quentes com Sabonis. Vamos ver se ele fica lá. Portanto, há que correr com estes Kionelis para fora, que isto não dá com nada. Olha, eu queria falar, antes de olharmos aqui, duas coisas que eu queria falar antes de irmos dar aqui uma geral. Primeiro, o Ricardo falou há bocadinho que, por exemplo, os Atlanta Hawks foram buscar Aaron Wiggins. Os Atlanta são uma equipa que parece ter tudo mais ou menos alinhavado, portanto tem defensores, tem wing, tem o seu rim protector, digamos assim, tem a coisa mais ou menos alinhada. Falta uma estrela, não é? Faltava a estrela, ou falta a estrela, não estou a dizer que o Jalen Brown está a caminho. Exato. Não, mas o que eu quero dizer é, aquilo que faltava muitas vezes era criação com bola na mão, alguém que pudesse fazer o papel do Trae Young sem ser o Trae Young. Eles tinham a escolha número 8 de New Orleans. Temeu-se a certa altura que New Orleans pudesse dar aqui uma escolha altíssima a Atlanta na altura na troca do Derek Queen. Não se confirma, ainda assim dão uma boa escolha, uma escolha número 8. Fala-me um bocadinho deste jogador e se achas que ele pode ser, não digo já, mas num futuro possa ser a peça que faltava para no fundo potenciar isto tudo. Não sei se será. Ele é um defensor muito bom. Seja na bola, seja também fora da bola, consegue até ir dentro, trocar e pressionar postos e forçar turnovers. Portanto, juntar isto a Dyson Daniels vai ser, sim, a bola vai estar ali a ser roubada constantemente. Cuidado com eles. Ofensivamente é um jogador que é muito bom no mid-range, gosta muito de ir para aquela meia distância para lançar. Tem um bom lançamento exterior que não é ainda consistente, mas pode vir a ser. Mas a partir do drible ou mais catch and shoot? Mais a partir do drible até. Okay. Mas também a meia distância dele é muito boa e muito usada, porque ele tem alguma dificuldade em chegar ao cesto consistentemente. Portanto, sai do bloqueio direto, não consegue lá ir abaixo e faz aquele lançamento ali à Chris Paul, não é? Quando tem espaço, ele consegue explodir para o cesto e afundar sem grandes problemas. Quando ele não tem um espaço para criar, não consegue ultrapassar aquela barreira e por isso é que vai para o lançamento de meia distância. É um bom lançamento, mas obviamente não é um lançamento com a mesma percentagem do lançamento interior. Mas é mais um dos jogadores daqueles que a NBA também procura muito hoje em dia, que é um jogador que consegue atacar e defender, ou seja, que não tem propriamente um lado da bola em que possa ser explorado. E isso é sempre interessante. Não sei até que ponto consegue ser a estrela e consegue, por exemplo, chegar a um nível em que o Jalen Johnson não consiga chegar, e portanto diria que o Jalen Johnson continua a ser o prospect principal ali em Atlanta. Olha, em Dallas, Ricardo, era uma das grandes dúvidas sobre quem é que seria o treinador de Dallas, e eles optaram pelo homem que orientava a Universidade de Michigan, que ganharam a última edição da NCAA, e vão escolher Morris Johnson, e todos os reportes apontam para que esta escolha tenha sido muito influenciada pelo novo treinador e que foi mesmo ele que quis este jogador, que trabalhou com ele o ano todo. É engraçado porque normalmente os treinadores das equipas não estão totalmente envolvidos na escolha de draft, e é normal porque eles não têm tempo para acompanhar o ano do college, não é? Porque tem uma época da NBA para jogar. Os treinadores ao fim do ano podem já não estar lá, não? Também, sim, também é isso, mas pronto, mas compreendem que não têm tempo para ver. Os Dallas vai aqui num sentido totalmente oposto, ou seja, o treinador que eles vão ter só viveu college no último ano. E tudo o que tenho ouvido acerca do Dusty May, exatamente, não disse o nome. O Dusty May, não sei se o nome Dusty, acredito que seja alcunha, não sei se é muito respeitado. É um bocado alcunha stripper, não é? Say hello to Dusty. Mas foram 3 jogadores de Michigan escolhidos ali muito perto, o 9º, 11º e 12º, sim, o Axel 12º, Landenborg e o Adeymara, depois que vai para o OKC, e é curioso que existe essa informação de que o Dusty May teve algum papel também na escolha, porque é sinal que ele dos 3 preferia este. Portanto, isto terá indicado que era deste jogador que preferia-se, porque estes 3 jogadores estavam a ser apontados mais ou menos a esta zona. Mas, para além disso, o facto de ele ser um treinador universitário, ter feito muitos anos de carreira universitária, obriga a que ele também seja um bom recrutador e um bom avaliador de talento. Diz que é esse o principal argumento dele, a ser o avaliador.
Por norma têm que ser bons avaliadores de talento, têm que ser especialistas em recrutamento, quer dizer, o Calipari hoje é sobretudo um recrutador de grandes nomes, e sempre foi ao longo da sua carreira, e o Dusty May tem esse rótulo de ser um excelente avaliador de talento. O Morris Johnson era o jogador que ele queria, mas também já se soube que na organização, que mudou muita gente no seu front office recentemente, entrou o Masai Ujiri, o Mike Schmitz, que veio de Portland para ser o general manager, que toda a gente também estava muito quentinha no Morris Johnson, e o António também estava. Portanto, achas que o fit aqui funciona ou não? Com Derek Lively, por exemplo, que é outro jogador grande que à partida será titular? E Cooper Flag? Eu acho que funciona, porque eu acredito no desenvolvimento do lançamento do Morris Johnson. Ele jogou no college com um jogador alto, o Ademara. Portanto, está habituado a ser o 4, e quando o Ademar assentava, jogava o Morris Johnson a 5. Obviamente que o jogo de college ainda é diferente do jogo de NBA, o espaçamento não é o mesmo, não é necessário se calhar ter tanto espaçamento no jogo de college, mas ainda assim é um jogador que oferece versatilidade defensiva, defende dentro, defende fora, sem grandes problemas, é muito forte fisicamente, finaliza muito bem jogadas e tem essa possibilidade do lançamento exterior. Ele nos primeiros anos vai ser muito mais um finalizador, não sei até que ponto é que depois pode começar a ser usado como se calhar o chamado hub, de bolas à mão, de fazer um espaço nas costas. É possível que possa ser usado nesse sentido, mas é um jogador que também puxa o Cooper Flag para jogar mais fora, para ser mais o 3 da equipa, por exemplo. E portanto há esse caso. Eu gostei também do vídeo da equipa dos Mavericks, da sala em que eles estão a escolher o Morris Johnson. Provavelmente é o vídeo mais triste de sempre de alguém a escolher um jogador no top 10, em que eles estão a bater palmas, mas estão ali com cara um bocado de está bem, é este. Eu acredito que eles até gostem. O vídeo não dá muito bem essa sensação. Por outro lado, é claramente uma pica a Masai Ujiri, como vimos tantas vezes em Toronto. Um posto um pouquinho mais baixo que consegue fazer várias coisas, é claramente a Masai Ujiri. Olha, o último nome que eu queria focar é a Daimara, que jogou em Michigan também. Pensava que querias falar do Cameron Carr, que vai para os teus Lakers. Amigo, isso é a última pergunta, porque é que os Lakers ganharam o draft? Não, estou a brincar. A Daimara... Olá, se calhar vamos já a isso. Não, peraí, deixa-me falar aqui da Daimara. Falámos aqui de Oklahoma estar a ter que dividir, entre aspas, o mal pelas aldeias, não podem ficar com toda a gente. Este verão, ou este free agency, as decisões foram com Isaiah Joe e com Aaron Wiggins. Para o próximo verão, provavelmente será Lu Dort e será Isaiah Hartenstein. Dirias que a Daimara é o homem que é draftado por isso, e também porque eles já estão a prever que vão precisar de alguém que na realidade não perde assim tanto a nível de tamanho para Victor Wembanyama, porque Victor Wembanyama está avaliado em 2,24 m e o Ademar em 2,21 m. Portanto, consegues imaginar isto? Que foi draftado não só pelo talento, mas porque eles já estão a prever que vão ter que estar os próximos 10 anos a lidar com Wembanyama? Naquela zona fazia sentido o Ademar ser escolhido, até porque seria dos jogadores com mais preparados para jogar na NBA. Já tem 21 anos e qualquer coisa, vai entrar na NBA Sim. já com 21 anos e meio, portanto já é um jogador preparado para jogar. Teve vários problemas em UCLA, nunca se conseguiu encontrar, e depois foi para Michigan e aí soltou tudo o que consegue fazer. Em OKC, quanto mais não seja, será o homem que nos treinos vai fazer de Victor Wembanyama quando for preciso. Em vez de terem qualquer outro ali a fazer o trabalho dele, pronto, está aqui o Ademar, ele vai fazer isto, agora aprendeu a defender. Mas é um bocado a escolha para tirar o Wembanyama dos jogos, para colocar ali também nele, para prevenir também aquilo que será a mais provável saída do Hartenstein eventualmente. Há o Thomas Sorber, mas eu ia perguntar isso, onde é que ele se encaixa, não é? É um poste mais baixo, mais móvel do que o Ademar.
portanto a equipa tenta aqui também juntar um pouco de tamanho e de força ao Chet Holmgren, que teve bastantes dificuldades, como vimos nessa série contra os Spurs, e a se calhar mudar um pouquinho aqui a maneira como abordam, especialmente uma eventual série com os Spurs. Olha, olhando agora então para o resto do draft, o que é que destacarias? Portanto, estamos a falar já de picks, pronto, que já são mais intermitentes a nível de facilidade de escolher, porque escolher no top 4 é fácil, encontrar talento depois da lotaria é mais difícil. O que é que destacas aqui a nível de o resto da primeira ronda? Os Bulls fizeram um muito bom draft. Caleb Wilson era o esperado. Dalen Swain em 15º é uma escolha tremenda. É o jogador. Onde estava no teu board? Estava em 10º, penso eu. Okay. Jogador para ter bola, muito alto, com capacidade para ir para o cesto. O lançamento tem claras pernas para subir. É muito versátil, consegue defender, portanto será excelente ali, até para jogar, quem sabe, tendo em conta que vão ter Buzelis e Caleb Wilson provavelmente como 3 e 4, até pode jogar a 2, pode tornar a equipa de Chicago bem mais alta. Depois, os Spurs juntaram jogadores grandes, Jaden Quaintance, que provavelmente até vai falhar o primeiro ano, diria, é um jogador que tem sido muito atacado por lesões, mas que no seu máximo é o melhor defensor do draft, e depois o Terrence Reed logo no início da segunda ronda era o posto de Yukon, bem muito alto, com capacidade para jogar dentro, ou seja, trouxeram aqui também para talvez jogar com o Wembanyama. Gostei também do draft dos Sixers, foram buscar o Phylon, que é um base, pode jogar claramente com o Tyrese Maxey, pode jogar com o Edgecombe. Portanto, vão ter aqui um backcourt muito, muito bom. Eles precisavam de um base depois de terem mandado o Jared McCain para a piscina. Pois, a questão é um bocado essa. Mas acabava por ter sorte pelo Phylon cair aqui para esta posição. Ele que o ano passado até podia ter sido já escolhido na primeira ronda, voltou para o college, subiu os seus números de lançamento exterior e de playmaking, e portanto uma excelente escolha. Gostei muito do draft dos Hawks, para além do Kingston Fleming, escolhem o Ejiofor, que era o colega do Ruben Prey. É mais um poste baixo que a equipa dos Hawks vai ter, mas é muito forte e tem alguma versatilidade também. E depois a queda do Henry Vessar durante a segunda ronda, até cair ali nos Hawks no 52, que é um poste também muito interessante, que lança de fora, tem tamanho, portanto traz aqui alguma variabilidade à equipa dos Hawks. E os teus Lakers, neste caso, que escolhem na 25ª o meu 13º jogador, Cameron Carr, e portanto em termos de valor, para mim é um valor incrível. É um atirador que consegue não só a partir da recepção, mas também lançar em movimento. Tem uma envergadura que é qualquer coisa, é 7'1", ou seja, 2 metros e 13, por aí, 14. De wingspan? Pois. Sim, mais que isso talvez. Para um jogador de 1,96m é qualquer coisa. Defensivamente é muito bom, consegue também, é muito bom a cortar nas costas da defesa, e portanto o Luka vai ter muitos momentos para lhe colocar a bola lá para cima. E mais do que isso, para além do Robbie Avila, que é um jogador muito conhecido, que foi uma escolha já fora, a quem chamam Kareem Abdul-Jabbar, por ser branco. Mas por causa dos óculos também, não é? Também. Mas não é aí que eu queria ir, será mesmo ao William Kyle III, que eu tinha como 27º na minha board, e que os Lakers vão buscar como undrafted. Alguma razão para ter caído tanto? É possível que seja pior lançador de lance livre que o Mitchell Robinson. Uau. Nós ganhámos 3 títulos com o Shaq, portanto está tudo bem. Mas anda ali mais ou menos na mesma zona. Não, mas defensivamente é impressionante. Defende fora, defende dentro,
No ataque só finaliza, mas com o Luka não precisa de ser mais que isso. Não, na altura aquilo que quando eu estava a acompanhar o draft, e eu acompanho sempre através dos olhos dos adeptos dos Lakers, os especialistas diziam isso, que os Lakers olharam para o plantel e disseram: precisamos de defensor 3&D e um poste que seja finalizador, e eles foram ao draft buscar isso mesmo. Foram, sim, e o Kyle traz isso. Os vídeos dele são impressionantes. Os highlights dele podem ter 20 minutos só dele lá afundar e ir desarmar bolas lá acima. Forte mesmo. E portanto ele traz isso à equipa. Não sei quanto tempo vai ter no primeiro ano, mas em termos daquilo que é o motor, aquilo que é a vontade de jogar, não tem nada a ver com o DeAndre Ayton. E portanto, naquilo que é o que se procura num role player à volta do Luka, não posso pedir muito mais num jogador undrafted, que é finalizar, defender o cesto. Portanto, eu diria que os Lakers aí ganham muito o draft e foi. Chupa aí, obrigado. Foram eles, foram os Hawks e foram os Bulls para mim. Mas muito mais eles, mas muito mais os Lakers, não é? Muito mais, eu estou a deduzir o que tu estás a querer dizer. Mais. Sim. Fácil. Muito bem, olha, mais alguma nota, Ricardo, deste? Nós estávamos à espera de muita coisa, acabou por acontecer muita coisa pré e pós, mas o Durant ficou assim um bocadinho, não o Kevin Durant, o Durant ficou assim um bocadinho perdido ali no meio, e ainda por cima um draft que correu como o esperado, digamos assim, a coisa caiu assim um bocadinho entre a troca do Giannis, a troca do Lamelo, ficou assim um bocadinho. E se calhar daqui a 10 anos vamos olhar para este draft como o draft de 96 e o draft de 2003. Pois, é possível tendo em conta a qualidade. Estava à espera de uma troca durante o draft, coisa que não, uma troca assim de um nome importante durante o draft, uma coisa que não aconteceu. A nota final que eu deixo é que das 30 escolhas de segunda ronda, 29 foram trocadas. É verdade. Portanto, só os Toronto Raptors é que escolheram e ficaram satisfeitos. Os Lakers fizeram uma cena, eu não sei, eu não posso estar a ter percebido mal. Os Lakers trocaram para garantir uma pick, alguém escolheu os jogadores que eles queriam e então eles venderam logo a seguir a pick. Portanto, foi assim uma cena. Sim, os Lakers trocaram para ir buscar, trocaram com os Bulls. Exatamente. Provavelmente era para o R.I. Sarr. Exatamente. Não deu, então eles disseram: ok, então não queres mais ninguém. Exatamente. Siga embora. Sabes que. Força, Natália, força. Uma nota interessante que é o primeiro jogador draft and stash para o college. É? Sim, Uau. Que foram os Clippers, foram buscar o Narciso Negoio, que ninguém sabia quem era, ninguém mesmo, MVP da segunda liga francesa, okay. Que vai para Auburn. Podem fazer isso? Aparentemente com jogadores internacionais podes fazer. Uau, ok. Temos que falar com os nossos treinadores portugueses que estão na segunda liga francesa para saber quem é este rapaz. Temos que saber isto. Eu não sabia que eles podiam fazer isto, daí ter ficado surpreendido com esta situação. Eu estava a dizer, Ricardo, só para fecharmos, que houve algumas equipas, nomeadamente os Knicks, mas não só, que preferiram vender as próprias picks. Ou seja, neste momento vamos ter mais esse tipo de trocas no futuro do que propriamente trocas destas que estávamos a falar, porque neste momento tu teres uma pick de primeira ronda é dinheiro garantido nos teus livros e se não houver nenhum jogador que tu achas que mereça, podes facilmente abdicar disso. Portanto, houve mais do que uma equipa, mas os Knicks eu sei que o fizeram, que abdicaram disso. Portanto, já não é aquela coisa de draftar e depois logo se vê. Agora já tens de ter algum cuidado com o que é que draftas, porque uma escolha de draft, mesmo cai abaixo, é dinheiro garantido pelo menos 2 anos. Portanto, já tens que ter aqui algumas... E com o dinheiro que existe no college agora, estou curioso para ver, sobretudo nos drafts mais fracos, como aparentemente serão os dos próximos anos, como é que isto vai funcionar, porque a NBA teve muita gente a desistir da elegibilidade e a voltar para o draft, e de repente ficaram 70 e tal jogadores, quer dizer, uma coisa assim desse género, para 60 posições, e de repente a minha dúvida é, num draft fraco, o que é que vai acontecer? Será que vamos ter que passar a ter apenas uma ronda, tendo em conta o dinheiro que existe agora no college? Eu acho que tu vais começar, portanto, estamos aqui num período de adaptação. Eu acho, não sei se o António concorda ou não, ele estará mais por dentro. Eu acho que o que pode começar a acontecer é que tu vais começar a ter jogadores que vão chegar ao draft mais velhos, porque... Sim, já estão a acontecer, não é? É isso, ou seja, já estamos a começar a ver isso.
Tens o Zubi, o colega do Ruben Prey. O Prey este ano, à partida, será titular em St. John's. Já não sobra ninguém, não é? Os 3 jogadores que estavam à frente dele na rotação eram séniores, portanto não podiam continuar na universidade. Se calhar a maior parte dos jogadores de segunda ronda preferiam jogar na universidade. Quer dizer, eu há pouco ia fazer até a piada de o Darius Aika foi escolhido pelo Sacramento Kings. O pai dele foi treinado pelo GM do Sacramento Kings, pelo Scott Perry. Portanto, havia aí uma ligação de proximidade. Há uma ligação de proximidade. Eu não sei que qualquer jogador que seja escolhido pelo Sacramento Kings diz: não, eu prefiro voltar para o college e tentar novamente para o ano para ver se outra equipa me escolhe. Isto que era o azar, o cúmulo do azar, tu fazeres isso e no ano a seguir seres escolhido outra vez pelos Kings. A partir do momento em que ficas elegível, ponto final. Mas atenção, não sei o que é que vem para aí anos futuros. Neste momento, António, ir ao draft já não é só o ir ao draft. Já tens que ter aqui com os aprons, com a luxury tax como ela está, com a questão da despromoção, da relegation zone, digamos assim, com tudo o que está a acontecer no que diz respeito a construção de equipa. Tu já não podes simplesmente escolher o jogador e depois logo se vê, ou seja, não podes fazer o que os Lakers fizeram com o Bronny James, ou seja, não tens que, todas essas escolhas neste momento são muito, muito importantes e portanto com as escolhas sendo tudo importantes há menos vontade de arriscar, portanto a pool de jogadores encurta e depois juntando a isso o dinheiro que já há no college. É toda uma equação a ficar mais difícil, não é, António? Portanto, por um lado, pode beneficiar o teu trabalho de análise, porque podes ter uma pool de jogadores inferior. São menos. Aqui a questão, neste momento, a segunda ronda é para jogadores que são seniors, que acabaram a faculdade e que já lá não estão. O Igor parece que me ficou ali. Ficou ali parado. Espero que ele me consiga ouvir em algum lado. Continuamos, pode ser que ele volte. Mas a segunda ronda neste momento é para jogadores que já não podem continuar no college. Jogadores que acabaram e que vão entrar lá. Aliás, apenas 2 jogadores daqueles que vieram do college e que podiam ter continuado no college é que foram escolhidos na segunda ronda. Foram o Malik Thomas e o Isaiah Evans, e foi logo no início da segunda ronda. E portanto é o que vai continuar a acontecer. O Lendeborg, por exemplo, vai entrar na NBA com 24 anos. E um pouco isso, desapareceu. Foi ver vídeos do William Kyle e do Cameron Carr. É possível. Muito bem. Mais alguma nota que tenhas aí? Ou falámos um bocadinho de tudo? Penso que falámos já de tudo. Não há propriamente grandes surpresas e portanto não tenho aqui aquilo que foi o draft. Os Dallas foram um bocado foram buscar o De La Reia e o Ishenko, que é um base de 2 metros e qualquer coisa, do Lokomotiv Kuban. Interessante o draft dos Mavericks a irem buscar estrangeiros. Também não sei se ainda é o Dusty May a pensar que está em Michigan e agora vão buscar todos os estrangeiros, mas é um pouco isto, sim. Bem, meus amigos, como viram, tivemos um pequeno problema técnico da nossa parte aqui, redação, portanto o fecho ficou assim um bocadinho estranho, mas estávamos já mesmo a concluir, estávamos a falar um bocadinho sobre as consequências de todas estas novas regras no draft, portanto terminamos assim toda uma confusão aqui de internet e não sei o quê. Agradecer ao António, já lhe agradeci pessoalmente, mas agradeço aqui também em formato podcast, agradecer ao Ricardo, voltaremos para a semana e pedir desculpa por este fecho assim um bocadinho abrupto. Um grande abraço. Já sabem, se conseguirem afundar o 3, mandem-nos o vídeo.